Olá, meus amores, muito obrigado por estarem mais uma vez comigo aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai ser uma virada de chave na sua vida. É quando, com certeza, tudo vai mudar. Se você está precisando de uma virada de chave, de um novo na sua vida, fique até o final desse vídeo. Então vamos à palavra. Eu vou contar uma historinha para vocês, que é a historinha do cristão Queijo e Biscoito. Eu vou ler ela na íntegra e no final vocês vão conseguir compreender melhor o que eu quero dizer. A historinha é a seguinte. Por muitos anos, um homem lutou muito para ir à América com a sua família. Ele economizou tudo o que pôde, ano após ano, até finalmente ter dinheiro para comprar uma passagem de navio para a América. Ele levou consigo uma barra de queijo e um pacote de biscoito para comer na viagem. Todos os dias ele passava próximo da janela e via as refeições extravagantes servidas aos convidados enquanto o estômago dele doía. Quando o navio atracou, um dos trabalhadores perguntou: "Por que o senhor nunca se juntou a nós nas refeições? A nossa comida tem algo de errado?" O homem respondeu: "A comida parecia ser deliciosa, mas eu só tinha dinheiro para a passagem e não para as refeições." O trabalhador então disse: "As refeições são inclusas no preço da passagem. Inclusive, o seu lugar sempre esteve disponível em todas as refeições que fizemos." Esse daqui é o retrato perfeito de como vive a maioria dos cristãos hoje em dia. Recebem a Jesus Cristo como a passagem para a vida eterna, mas esquecem que existem milhares de benefícios que vêm junto no pacote desta passagem. Eu, Bruna, fui por muitos anos essa cristã, queijo e biscoito. Eu achava que aqui na Terra o nosso único objetivo era sobreviver, era realmente passar os perrengues da vida, as dificuldades, e só quando Jesus voltasse é que realmente eu poderia usufruir de uma bênção, da passagem, assim como este homem aqui nesse navio. Eu nunca desfrutei das promessas de Deus que estavam inclusas nesse pacote, já compradas e pagas para mim. Eu acredito que hoje, muitos de vocês que estão me assistindo passem por isso. Estejam apenas tentando sobreviver. Jesus, ele falou, eu não vou pegar, mas eu vou citar para vocês em João, no capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus Cristo, vim para lhes dar vida e vida em abundância. O diabo, ele não brinca em serviço. Ele vai lutar com todas as armas que ele tem para te impedir de viver essa vida que Deus quer que você viva agora. A gente precisa tomar uma decisão. Nós precisamos decidir se a gente quer ficar olhando pela janela, olhando outras pessoas participarem do banquete que Deus tem reservado pra gente, ou se nós queremos virar a chave e mudar a nossa história. É uma decisão nossa. Nós precisamos saber que resposta nós estamos dispostos a dar para o nosso inimigo. Deus, ele é especialista em abrir portas. Nós somos especialistas em fechar as portas. Vamos ler juntos um livro, o livro de Colossenses. Ele fica bem no finalzinho da Bíblia, tá? É uma folha só, ele é bem pequenininho. É a carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 4, o versículo 5 e 6, Paulo diz assim, ó: "Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem ao máximo as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa." Aqui está a chave. Vamos mergulhar a fundo aqui nesse texto, tá? Olha só. O apóstolo Paulo, ele disse: "Seja sábio." Só que já ficou difícil. Só nesse comecinho que já ficou bem difícil, porque a sabedoria é uma busca infinita que a gente tem na nossa vida.
Aí ele diz: seja sábio no procedimento, aproveite o máximo as oportunidades, que o seu falar seja agradável, para que você saiba como responder a cada um. O que ele quis dizer é o seguinte: você só vai saber as respostas certas que você deve dar na sua vida se você for sábio no procedimento, aproveitar ao máximo as oportunidades e usar de palavras agradáveis. Anota aí essa chave. A virada da sua vida está nas respostas que você ainda não deu. Essa é a virada de chave da sua vida. Sabe qual foi a primeira virada de chave da vida de Jesus Cristo? Vamos ler juntos? Está em Lucas, no capítulo 2, o versículo 47. Lucas 2, 47. Diz assim, ó: todos que o ouviam a Jesus, se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Sabe quem que ouvia Jesus aqui? Jesus aqui, ele tinha 12 anos de idade. Sabe quem que ouvia Jesus Cristo? Os mestres, os doutores da lei, não os rabinos. A primeira virada de chave da vida de Jesus Cristo foi por causa de respostas que ele deu. As viradas da sua vida não acontecem porque você ainda não sabe as respostas corretas que você precisa dar. Sabe qual foi a virada da vida de Salomão? Se você quiser ler ali o contexto de Provérbios e Eclesiastes, que fala um pouco da vida do rei Salomão, quando Deus ele aparece para ele, Deus diz assim, ó: peça-me o que quiseres. E Salomão de imediato já respondeu: dê-me sabedoria. A virada de chave da vida de Salomão foi exatamente a resposta que ele deu. Assim também aconteceu com Jacó. Jacó, quando ele se encontrou com o anjo, ele lutou com o anjo. Ele lutou mesmo. Eles se atracaram. E o anjo, quando ele precisava sair, ele disse: me deixa ir embora, que o dia já estava amanhecendo. Sabe o que Jacó falou? Eu só vou te deixar ir embora se tu me abençoar. A virada de chave de Jacó foi com a resposta que ele deu. Entenda que quem sabe o que quer, vive de acordo com a sua resposta. Sabe a resposta que vai dar e consegue viver o seu propósito. Salomão soube o que responder e recebeu o reino. Jacó soube o que responder e recebeu a bênção. Quem tem a resposta, tem a solução dos seus problemas e tem o seu destino traçado. Em Marcos, no capítulo 7, do 25 ao 30, traz uma grande história muito interessante que aconteceu com Jesus Cristo e com uma mulher que foi pedir ajuda, e vejam a resposta de ambos. Diz assim, ó, 7 a partir do 25. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele, Jesus Cristo, veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse: primeiro deve-se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros, debaixo da mesa, comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou a sua filha. Vamos entender o contexto dessa história que é muito intrigante. Nós estamos falando aqui do mestre do amor e da compaixão. A gente está falando de Jesus Cristo, não é de uma pessoa qualquer. Aí vem uma mulher e pede ajuda para ele. E ele, Jesus, respondeu a esta mulher:
não posso fazer nada. Você acha que eu ia tirar pão da mesa dos meus filhos para dar aos cachorrinhos? Para quem não estudou teologia, Jesus está falando o seguinte: você acha que eu ia tirar o direito dos judeus para dar a uma mulher cirofenícia? Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio para os seus, para os judeus. Esse foi o objetivo. Só que como os judeus não o receberam, ele deu o poder a todos que nele crescem de serem feitos filhos de Deus. Então, por conta de os judeus não terem acreditado, eu e você recebemos a bênção. Então, o que Jesus disse aqui é: você acha que eu vou tirar dos judeus, para dar a você? Imagina a raiva dessa mulher. Consegue imaginar? Imagina você desesperada pedindo ajuda e não estava pedindo ajuda para uma pessoa qualquer, ela estava pedindo ajuda para o mestre do amor, para Jesus Cristo. Mas observem a resposta dela. A dela é a mais importante. Ah, Jesus, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. E no versículo 29, Jesus disse: boa resposta. Entenda, a virada da tua vida está na resposta que tu ainda não deu. Sabe por que tu ainda não deu? Porque você coloca as tuas angústias e as tuas emoções falando mais alto. E quando você está diante da pessoa que precisa responder, você grita com quem na verdade você deveria pedir. O teu problema é que na verdade você fala, você dá a resposta. Só que quando você abre a boca, é para reclamar, é para murmurar, é para julgar, é para ofender. Quando você abre a boca é para falar mal das pessoas, é para defender pessoas erradas. A tua virada não vem porque você só abre a boca para dar resposta errada. Entenda. A virada de Salomão veio com uma resposta. Ele virou rei. A virada de Pedro veio com uma resposta. A virada de Jacó veio com uma resposta. A virada da mulher cirofenícia veio com uma resposta. E a virada da tua vida vai vir hoje com a resposta que tu vai dar a Deus. Você quer entender como a resposta é algo muito importante na sua vida? Você conhece alguém com o nome Tomé? Eu não conheço. Na última live que a gente fez, diante de todas as pessoas que estavam ali, também não conheciam. Acho que uma, se eu não me engano, conhecia. É muito raro. É raro alguém colocar esse nome, ou quase nunca. Judas a gente até entende, né? Que dos discípulos de Jesus ninguém vai querer colocar o nome de Judas. Mas Tomé, ele estava entre os 12 discípulos. Tomé, ele andou com Jesus durante 3 anos. Tomé, ele estava próximo, ele nunca traiu Jesus Cristo. Mas por que todo mundo fala e gosta de colocar, inclusive, o nome dos filhos de João, de Filipe, de Lucas, de Mateus, de André? E por que Tomé não? Por que Tomé, ele parece que foi apagado da história? A Bíblia conta que quando Jesus ele aparece para os discípulos, depois que ele ressuscitou, os discípulos estavam sentados numa sala com portas e janelas fechadas. E Jesus apareceu para eles, o que nos leva a crer que Jesus atravessou a parede, né? Ele já estava ressuscitado, então foi em forma de espírito. E os discípulos disseram: Mestre! E Tomé disse: Será? Aí Jesus Cristo foi obrigado a agir igual a gente age com criança, sabe? Ele teve que mostrar ali a mão, ele teve que mostrar o rasgo, ele teve que mostrar os sinais de quando ele tinha sido crucificado, para que Tomé acreditasse, igual a gente precisa provar mesmo para criança onde as coisas estão. Gente, essa foi a única coisa que Tomé fez. A única, sim. Ele não agiu maldosamente. Ele só falou: será? Deste dia em diante, Tomé nunca mais foi citado na Bíblia. Nunca mais.
Um homem que andou 3 anos com Jesus, ele não estava preparado para dar uma resposta. Apenas uma coisa que ele falou, uma única resposta, tirou Tomé da história da Bíblia. Agora eu vou te fazer 3 perguntas que você pode anotar aí para depois você responder no seu cantinho, sozinho, no seu momento individual com Deus. Primeira pergunta: quais respostas tu tem dado aos teus problemas hoje? Segunda: qual resposta tu tá dando quando Deus te abre uma janela, uma chance? O que você responde para essa chance que Deus abriu para você? Lembra que no começo eu falei que Deus é especialista em abrir portas e nós somos especialistas em fechá-las? Terceira pergunta: se hoje Deus passasse pela parede, assim como Jesus fez, aparecesse para você e te perguntasse o que ele perguntou lá para Salomão: o que queres que eu faça? Qual seria a tua resposta? Eu espero de coração que depois dessa mensagem de hoje, tu não fiques mais olhando pela janela, vendo outras pessoas comerem do banquete que Deus preparou. Que você entenda que esse banquete também é seu e que o seu lugar está lá reservado na mesa. Só que você ainda não está vivendo isso pela falta das respostas certas que Deus está esperando de você. Então aproveite, depois desta mensagem, vá para o seu quarto, no seu canto, no seu lugar isolado onde você se sente bem e abra o seu coração para Deus. Dê a Ele a resposta que vai ser a virada de chave na sua vida, porque o banquete está lá, o seu lugar está lá e você só não está usufruindo porque ainda não respondeu o que o teu Pai aguarda de você. Uma semana abençoada, paz e prosperidade na sua vida. Deus abençoe.